Hoje nossa aula 2, né, do nosso curso de contabilidade. Hoje nós efetivamente começamos o curso de contabilidade, que está completamente apoiado no livro de minha autoria, Contabilidade Geral Esquematizado. Módulo 1 do curso, que está no capítulo 1. Abordaremos todo o capítulo 1 do livro hoje. E eu começo usando uma figura do livro do professor Eudícibus, Teoria da Contabilidade, da editora Atlas, onde ele faz uma comparação, né, entre as funções da contabilidade, da economia e da administração no contexto da empresa. A economia se preocupa com o planejamento, não só da economia de um país, mas de uma empresa. Então, os economistas e a teoria contábil, o pensamento contábil, a preocupação é planejar. A administração, o que? Executar. As técnicas de como executar adequadamente, com a melhor eficiência, um plano, né, de negócios. E a contabilidade é que vai controlar essa execução desse plano. Então o contador é o chato, aquele cara que está atrás do quê? Do papel. Né? Então o contador na empresa é aquele cara, cadê o registro? Não chegou a nota fiscal, se não chegou me avisa por e-mail, escreve aí no pedaço de papel o que você comprou, o que você gastou. Né? Enfim, é quem tem a missão de ao final de cada mês, né, fechar a contabilidade do mês, registrando todas as despesas, todos os gastos, todas as receitas, tudo que foi colocado em demonstração, enfim. Campo de aplicação, que é uma das perguntas que constam dos programas, né? Dos programas de concurso público. Campo de aplicação da contabilidade. O campo de aplicação, queridos, é a azienda. Essa palavrinha é uma palavrinha que tem origem italiana. Né? O primeiro escritor da contabilidade, considerado o pai da contabilidade, o Pacioli, né? Ele, no século XV, foi o primeiro autor de contabilidade. Por isso a contabilidade tem uma série de palavrinhas italianas. Uma delas, azienda. O que é azienda? É o campo de aplicação. E o que é uma azienda? É uma entidade econômica administrativa que possui patrimônio a controlar. Mas a azienda é algo que transcende a empresa, é o conjunto das pessoas e dos recursos materiais, isto é, das pessoas que têm poder sobre esses recursos materiais. Esse é o conceito de azienda, que cai em prova, hein? Selecionei uma questão para você, daqui a pouquinho a gente vai fazer. O que a contabilidade registra? A contabilidade registra tudo numa empresa? Não. Os diretores, a gerência, resolve comprar um prédio, comprar um carro, contratar pessoas. Isso são atos administrativos. Né? Não tem nenhum tipo de repercussão ainda, de expressão de comprometimento à decisão. Agora, se a decisão for colocada em prática, se a gente comprar um carro, comprar um prédio, contratar pessoas, né? Aí sim, temos que fazer um cheque se a gente vai comprar o carro à vista, ou se não vamos comprar um carro à vista, vamos comprar a prazo, a gente está assumindo obrigações. Do mesmo jeito, eu tenho que comprei um carro, não paguei nem um centavo, não interessa. Tem que registrar um ativo e registrar uma dívida. Comprei um carro à vista, então eu registro o carro, que é um ativo, e também registro aquela baixa daquela grana que deixou de estar na nossa conta bancária. Né? Então, o fato contábil tem que ter expressão numérica. Né? Contabilidade registra predominantemente fato contábil. E fatos contábeis são predominantemente o quê? Praticados pela gestão da companhia. Ó. São praticados pela gestão. Mas existem fatos que não são praticados pela gestão. Por exemplo, um carro é roubado. Nós temos que dar baixa no ativo. Certo? Uma mercadoria é roubada. Pega fogo uma instalação da nossa fábrica. São fatos que não são praticados pela gestão, mas afetam o patrimônio. Portanto, são fatos contábeis, né, que devem ser registrados. Agora, contabilidade registra somente fatos contábeis? Diria você o seguinte, ela registra predominantemente fato contábil. Mas existem alguns atos administrativos que contabilidade também registra. Imagina o seguinte, vou criar o seguinte exemplo aqui, figura que eu vou usar várias vezes no nosso curso. Vamos imaginar que a gente hoje criou um distribuidor de calçados, certo? Nós somos um distribuidor de calçados.
E a gente tem uma área de desenvolvimento de calçados própria. Nós não fabricamos o calçado, a gente projeta o calçado, tem o design do calçado, a marca é nossa, temos uma cadeia de distribuição, lojas próprias e lojas franqueadas, mas a gente não fabrica o calçado. Aí já se passaram 2 anos desde nossa fundação. Nós temos uma rede com 50 lojas, faturamos 5 milhões de reais por mês e fabricamos 80% da nossa produção numa pequena fábrica no interior do estado. Né? Imagina que esse fabricante, essa pequena indústria de calçados, o dono dela chega no nosso escritório hoje pela manhã dizendo: olha, eu vivo uma crise financeira, já não pago meu aluguel há 3 meses e vou ser despejado em 48 horas se eu não pagar os 3 aluguéis pendentes. O que a gente vai fazer? Automaticamente a gente vai fazer contato com o dono dessa loja, com o administrador desse imóvel e quitar logo esses aluguéis. O que acontece? Muito provavelmente, esse dono desse imóvel vai querer que a partir desta data nós sejamos os fiadores desse contrato. Ele perdeu a confiança no fabricante. E a gente vai ter que ser fiador, porque nós dependemos visceralmente desse fabricante, pelo menos nesse momento. Claro que tomamos uma lição, né? Vamos distribuir melhor a fabricação dos nossos itens, mas nesse momento a gente está frito, vai ter que se pagar o que ele deve e ser fiador. Veja bem, quem tem o contrato é esse nosso parceiro industrial. É ele que paga os aluguéis, o fato contábil está lá. Nós tomamos uma decisão, nós fizemos um ato administrativo, que é o ato de assinar o contrato como fiador dele. Isso é ato administrativo, não é fato contábil. Agora, se ele não pagar o aluguel, quem vai ter que pagar? Nós. Então, isso é um ato administrativo que põe em risco o nosso patrimônio. Sabe qual é um outro ato que poderia pôr nesse mesmo tipo de problema com esse mesmo fornecedor? Imagina que ele não tenha mais dinheiro para comprar matéria-prima, para atender os nossos pedidos. Então a gente vai ter que ser fiador, vai ter que ser avalista dele numa operação que ele vai fazer com a agência bancária lá na cidade dele. Nós também não temos dinheiro sobrando, a gente tem 50 lojas, temos que financiar os nossos parceiros comerciais, não temos disponibilidade, também estamos apertados aqui nesse processo de intenso crescimento. Então a gente pede para ele tomar um empréstimo lá na agência bancária do município dele e nós vamos ser o quê? Avalistas. Se ele não pagar essa nota promissória, quem é que vai pagar? Nossa empresa. Então, o ato de ser avalista é um ato administrativo que põe em risco o quê? Põe em risco o patrimônio. Então, aprenda o seguinte: atos administrativos que põem em risco o patrimônio, certo? Devem ser registrados. Aí aprenda o seguinte: contabilidade é a linguagem dos negócios. Como é que se materializa essa comunicação? Através dos registros? Não. Os registros a gente faz nos livros na contabilidade, você vai aprender na escrituração contábil, mas o público não tem acesso aos nossos registros. O público vai ter acesso, o público leitor dessa informação e interessado em se relacionar com a nossa empresa, vai ter acesso às demonstrações financeiras publicadas na internet, nos jornais, né? As demonstrações financeiras são os resumos da contabilidade. E associadas e junto com as demonstrações vai no mínimo um relatório complementar chamado de notas explicativas. São nas notas explicativas que a gente vai dizer que somos avalistas daquela operação financeira, somos fiadores daquele contrato. É assim que a gente registra e notifica aos terceiros, ao público em geral, esse ato administrativo que põe em risco o nosso patrimônio. Entendido? Um pouco mais à frente a gente vai abordar melhor esses exemplos de atos administrativos. Eu quero que você entenda agora só isso. Que contabilidade registra predominantemente fato contábil e atos que podem pôr em risco no futuro o patrimônio. E esses atos são registrados nas notas explicativas de uma maneira particular que você vai aprender. Quais são os usuários da contabilidade? Os usuários de contabilidade são os acionistas da companhia, são aqueles que pretendem ser acionistas da companhia, são os governos,
né? Você como auditor da Receita Federal, auditor de fiscal de rendas do município, do estado, você vai querer analisar as demonstrações de uma empresa que você está auditando, verificando se não há nenhuma sonegação fiscal, nenhuma infração de ordem fiscal. Então interessa aos governos, interessa aos fornecedores, interessa aos emprestadores de dinheiro, né? Aos credores ou potenciais credores da companhia, interessa ao público em geral que quer um emprego naquela empresa, né? Muito bem. Então está aqui, ó, investidores, empregados, credores por empréstimo, que são os bancos, instituições financeiras, fornecedores em geral, clientes, governos e público. Perfeito? Essa setinha amarela, querido, é o seguinte: o CPC 00, ou chamado Pronunciamento Conceitual Básico, é a primeira norma emitida pelo CPC lá em 2005 e recém-alterada agora em 2011. Ela define o seguinte, aí foi uma modificação feita agora. Lá em 2005, quando foi emitido, muito antes, inclusive, dessas normas internacionais terem qualquer força aqui, elas diziam que os usuários são todos esses aqui, né? A alteração feita aqui no pronunciamento conceitual básico, aqui, ó, pronunciamento conceitual básico, também chamado de CPC 00, ela diz o seguinte, que as informações contidas nos relatórios se destinam primariamente ou prioritariamente aos investidores, financiadores e outros credores. E essa pergunta tem sido em prova. Por isso eu botei a setinha amarela aqui, ó. Por isso eu botei a setinha amarela. São investidores, credores por empréstimos e outros credores da companhia. Não que não sirva a informação, as demonstrações para todo mundo, para todo esse conjunto que eu coloquei, mas prioritariamente a esses, que são os externos, né, que têm riscos ao colocar seu capital na companhia. Atenção a isso, então. Vamos lá. Definição de contabilidade. Essa é a definição oficial do primeiro Congresso de Contabilidade, realizado no Rio de Janeiro, em 1924. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica e tem as funções de orientação, controle e registro, relativas à administração dessa entidade econômica, né? Guarde essa definição. A definição que eu mais gosto, que é uma definição bastante didática, adotada pelos professores da USP aqui no livro de contabilidade introdutória, diz o seguinte, que contabilidade é uma ciência que possui metodologias especialmente concebidas para captar. O contador é aquele chato que está atrás de você, ó, para coletar informação, registrar. Aonde? Nos livros. E de forma acumulada. O que significa isso? Existe um livro na contabilidade, vai aprendendo, chamado Razão. E esse livro, cada página dele, cria essa imagem na sua cabeça agora. Cada página dele registra um tipo de controle, né, que a gente faz em todas as contas que a gente abre numa contabilidade. Imagina você na sua casa, se você fosse organizado e quisesse controlar o seu patrimônio, né, num caderno você ia botar na primeira página assim, bens que eu tenho, você ia botar imóvel. Então, uma página só para imóvel. Se você tivesse mais de um imóvel, você nessa página ia escrever sua casa, seu apartamento, sua casa de praia, seu terreno. Página seguinte, poupança. Aí todas as contas correntes de poupança que você tem. Outra página, aplicações financeiras, né, que não sejam em poupança. Então, em ações, em derivativos ou em outras mais. Noutra página, seus veículos. Aí você ia colocar só os veículos. Em outra página, você ia colocar móveis da linha branca. Em outra página, você ia colocar os vários tipos de móveis que você tem na sua casa. Enfim, você ia página a página, da maneira como você quisesse detalhar, você iria dando nome aos itens, ao grupo de itens que você quer controlar. Você não iria jamais, na página de veículos, registrar uma televisão. Quando você fosse registrar a televisão, você ia na página de quê? De itens relacionados a eletrodomésticos. Perfeito? É isso que essa definição está dizendo, quer dizer com acumuladamente. Eu não misturo em páginas do livro coisas que têm naturezas diferentes. Então a gente registra as coisas que são comuns em contas que têm a ver com aquele universo, com aquela natureza.
resume. Em que? Em demonstração contábil. Já acabei de falar para você que é impossível a gente mostrar ao público o livro chamado Diário Razão, aquele local onde a gente registra cada fato contábil. Não. A gente resume isso num relatório chamado balanço patrimonial, chamado demonstrativo de resultado. O que é o balanço patrimonial? É aquele relatório que mostra tudo que você tem, tudo que a empresa tem, todas as dívidas também que a empresa tem. E, portanto, qual é a situação líquida? Imagina que você tem um carro. O carro vale 50 mil. Sobre ele recaem dívidas de 20 mil. Portanto, a situação líquida do carro qual é? 30 mil reais. O balanço patrimonial, resumidamente, meu querido, é isso. É uma relação de tudo que uma empresa tem. Uma relação de todas as dívidas que a empresa tem. E assim eu consigo enxergar qual é a posição líquida de uma empresa. Um outro relatório importante é o demonstrativo de resultado. O que é esse demonstrativo? É confronto a receita que eu ganhei num período com as despesas que eu tive nesse período. Portanto, o que eu ganhei período a período. Né? Então, contabilidade capta, registra, acumuladamente, resume em relatórios contábeis, em demonstrações financeiras e em relatórios complementares. Acabei de explicar para você aqui que existe a nota explicativa que a gente usa para explicar coisas, procedimentos de cálculos adotados nas demonstrações e itens que não cabe registro nas demonstrações, como, por exemplo, os atos que põem em risco o patrimônio. Né? Relatório complementar, como o nome está dizendo, é para complementar, é para explicar critérios de cálculo, procedimento, metodologias. Né? E por último, a última é uma técnica contábil, é de interpretação das demonstrações financeiras. É a chamada análise de balanços. Né? Então, resumindo, contabilidade é uma ciência que possui metodologias especialmente concebidas para, olha aqui, ó, captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações o quê? Patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente. Objeto, funções e objetivo da contabilidade. Queridos, contabilidade é uma ciência. Qual é o objeto da medicina, que também é uma ciência, o corpo humano? Qual é o objeto da contabilidade? O patrimônio. Isso é uma pergunta de prova, hein? Qual é o objeto da contabilidade? O patrimônio. Que funções tem contabilidade? Aí eu vou agora fazer uma parte, trazer você para o universo de sua contabilidade pessoal. Por que você quer fazer concurso público? Para melhorar a sua renda. Para que você quer melhorar a sua renda? Para construir um patrimônio. A gente está sempre preocupado, querido, com o nosso resultado, o que a gente ganha no mês e o que despesas que a gente tem no mês. E todos nós, uns mais, outros menos, procuramos o quê? Gastar menos do que ganhamos, para que sobre alguma coisa. E com isso a gente construa um patrimônio. Então, isso é fazer contabilidade, de maneira informal. Apurar resultado, ganhos contra despesas. Controlar patrimônio. Que patrimônio estou construindo? Para onde vai essa diferença que eu poupei, que eu ganhei mês a mês? Vai para a conta bancária, certo? Mas não vai só para a conta bancária. Às vezes eu uso esse dinheirinho que eu ganhei para dar entrada num bem e aí assumo uma dívida. O que é o controle do patrimônio? Saber como está meu patrimônio, os bens que eu tenho nele, as aplicações financeiras, meus direitos contra terceiros e as dívidas que eu fiz para construir esse patrimônio. Perfeito? Então, as funções da contabilidade tem uma função administrativa e tem uma econômica. E olha lá, para você entender melhor, função administrativa, controlar o patrimônio. Função econômica, apurar o resultado. Como é que a gente controla o patrimônio? Elaborando o chamado BP, Balanço Patrimonial. Como é que a gente apura resultado? Elaborando o chamado DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Perfeito? Voltando no slide anterior, objetivos da contabilidade, controle, contabilidade é controle. Para quê? Para que a gente possa planejar, e estou realimentando então aos economistas da companhia. Né? E com isso estabelecer metas futuras. Técnicas, esse é o último slide desse primeiro módulo do nosso curso. Quais são as técnicas contábeis? São 4. Essa pergunta também foi feita em prova, hein? Escrituração,
técnicas. Quais são as técnicas para escriturar nos chamados livros contábeis? Vais aprender no módulo 3 do nosso curso. As demonstrações contábeis também são técnicas contábeis. A auditoria é outra técnica contábil. Uma vez feita as demonstrações financeiras por uma empresa, existem empresas especializadas em fazer auditoria, checar se aquela empresa adotou critérios e normas ao elaborar suas demonstrações. E por último, a interpretação disso, que é a chamada análise das demonstrações contábeis. Perfeito? Primeiro exercício. As técnicas de que a contabilidade se utiliza para alcançar seus objetivos. Quais são? Perceba que escrituração está correto. Planejamento não é técnica. Coordenação não é técnica. Controle não é técnica. É objetivo. Escrituração é técnica, ok. Os balanços, sim, são técnica. Inventário, não. Orçamento, não. Contabilização. Contabilização não é técnica. Escrituração é que é técnica. Auditoria é uma técnica, ok. Controle não é técnica. Análise de balanço, ok, essa é técnica. Olha os erros aí na C. D. Auditoria, técnica. Análise de balanço, técnica. Planejamento e controle, não, isso é objetivo. Só pode ser a letra E, a resposta. Auditoria, escrituração, análise de balanço e análise de balanços e demonstrações. Ele não citou aqui a auditoria. Não citou o quê? Auditoria, escrituração, análise de balanço. E demonstrações. Análise é uma coisa e demonstrações. Citou aqui as 4. Perfeito? Letra E, resposta correta. É função econômica da contabilidade. Qual é? Apurar o resultado. Como é que se apura resultado? É apurando o lucro ou eventual prejuízo. É receita menos despesa. Letra A. Perfeito? Terceira. A palavra fazenda é comumente usada em contabilidade como sinônimo de fazenda. Na acepção, é o conjunto de bens e direitos. Não somente isso. É bens e direitos, recursos materiais, mais as pessoas que têm gestão sobre esses recursos. Essa aqui está errada. Mercadoria, não. Finança pública, não. Grande propriedade rural, hein? Sacanagem essa, né? Olha só. É o patrimônio considerado juntamente com a pessoa que tem sobre ele poderes. Perfeito. A letra E está perfeita. Quarta. As duas finalidades, quer dizer, os objetivos da contabilidade é o controle e o planejamento. Logo, querido, a letra A. Controle e planejamento. Por último, analise abaixo a única opção que contém uma afirmativa falsa. A única opção que contém uma afirmativa falsa. A finalidade da contabilidade é segurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais para o planejamento, né? Bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Perfeitamente. Finalidades são os objetivos, é o controle e o planejamento. Forneço informações para planejar. A contabilidade pode ser conceituada como sendo a ciência que estuda e pratica. Aqui ele aqui citou a prática, né? Estuda e registra, controla, interpreta. Isso é a prática dos fatos ocorridos no patrimônio das entidades. Perfeito. Ele não citou a palavra pratica, mas citou tudo que está implícito em praticar. Contabilidade. Pode-se dizer que o campo de aplicação da contabilidade é a entidade econômico-administrativa, seja ela ou não de fins lucrativos. Perfeitamente. Faltou ele dizer que campo de aplicação também se refere o quê? Aos recursos materiais e sobre as pessoas. Mas ele começou a definição aqui. Pode-se dizer que o campo de aplicação é a entidade. Perfeitamente, como vocês podem ver na definição de Azenda que eu apresentei há pouquinho para vocês. O objeto da contabilidade, o que é? É definido como conjunto de bens. O que é o objeto da contabilidade? É o patrimônio. E o que é o patrimônio? É um conjunto, como eu falei para vocês, dos bens, mas também das obrigações. Aqui, ó. Bens, direitos e obrigações. Essa pergunta você vai entender melhor no capítulo seguinte. Mas entenda desde já que patrimônio não é só a relação de bens de uma pessoa.
A gente tende, quando eu faço essa pergunta em sala de aula, qual é o patrimônio de uma empresa? As pessoas listam dinheiro, carro, móveis, esquecem das dívidas. As dívidas, meu querido, vai aprendendo, também fazem parte do seu patrimônio. Então está correto. O objeto da contabilidade, que é o patrimônio, é o conjunto de bens e direitos, mas também das obrigações. Perfeito. Letra E. Então só pode ser essa falsa, né? Enquanto a entidade econômico-administrativa é o objeto da contabilidade, está errado. Não é a entidade econômica administrativa que é o objeto, é o patrimônio que é o objeto, né? O patrimônio é seu campo de aplicação. O cara inverteu aqui as definições. Está invertida as definições. A errada é a letra E. Queridos, tem mais algumas questões no capítulo 1 do livro. Faça essas questões. Até a nossa próxima aula.